Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula do tema Distribuição Normal da Probabilidade. Ao final de seus estudos, esperamos que você saiba identificar a curva normal da probabilidade. Vamos lá? Por meio dos conceitos sobre distribuição normal de probabilidade e sua representação gráfica, podemos estimar a probabilidade de ocorrência de eventos estatísticos dentro de margens de variação em torno da média dos valores observados por um experimento. Você já conhece a expressão dos noticiários políticos. A margem de erro desta pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, correto? Essa expressão nos mostra que a probabilidade de um candidato obter certa porcentagem de votos pode ter uma ligeira variação em torno de uma média, uma porcentagem obtida a partir das opiniões dos eleitores. Assim, quando verificamos que há uma convergência de valores de observações de uma variável em torno de uma média, dizemos que a distribuição de valores é normal. Nesses casos, há uma aglutinação de observações em torno de uma média. Vamos usar outro exemplo. Se selecionarmos aleatoriamente 100 pessoas e colhermos suas idades, veremos que a média ponderada da idade é a que terá a maior frequência. Nesse sentido, veremos poucas crianças e idosos em relação ao total, para um número bem maior de pessoas de meia idade. Se você pensar na expressão gráfica dessa situação, você poderá ver um gráfico de colunas com as colunas mais altas em torno da média e pequenas colunas nos extremos relacionados à idade dessa população. Nessa situação, temos uma distribuição normal. As distribuições normais têm por principais características o fato de a média dividir exatamente os valores observados em duas metades. Desse modo, a representação gráfica dessa distribuição é uma curva em forma de sino. Igualmente, o ponto médio dessa distribuição é o ponto máximo da função associada às frequências. Se separarmos uma série de pessoas em função de sua idade, por exemplo, o ponto máximo será em torno da média das idades da população, o qual possui o maior número de observações. Observando o desvio padrão dessa função, poderemos verificar se os dados estão mais ou menos dispersos em relação à média. Desvios padrão altos demonstram uma dispersão alta e vice-versa. Portanto, conhecendo a distribuição normal, temos que ela assume uma trajetória semelhante para as infinitas possibilidades de experimentos. Desse modo, podemos normatizar essas infinitas distribuições em torno de um padrão, a chamada distribuição normal padronizada. Através dela, definindo a média como 0 e o desvio padrão igual a 1, podemos transformar qualquer distribuição em uma distribuição padronizada por meio de processos algébricos e encontrar as probabilidades de ocorrência de um fenômeno dentro de um intervalo pré-determinado. Para encontrar essa probabilidade, você irá utilizar a tabela de distribuição de probabilidades. Vejamos um exemplo. Queremos encontrar a probabilidade de uma peça, selecionada ao acaso na linha de produção, ter peso entre 50 e 54 quilos, sendo que a média de peso é de 50 quilos com desvio padrão de 5 quilos. Nesse caso, obteremos pela padronização da normal a probabilidade de o desvio padrão ser inferior a 0,80. Olhando a tabela de distribuição de probabilidades, você irá cruzar a linha Z igual a 0,8 com a coluna Z igual a 0. O número encontrado é 0,2881. Ele nos mostra que se uma peça pode pesar entre 45 e 55 quilos, a probabilidade de ela pesar entre 50 e 54 quilos é de 28,81%. Por fim, analisemos o teorema do limite central. Ele nos mostra que, quanto mais uma amostra aumenta de tamanho, mais essa distribuição se aproxima de uma distribuição normal, com as maiores observações situadas em torno da média. Por meio desse teorema, podemos verificar as probabilidades de ocorrência de eventos a partir de um intervalo em torno da média, com base em uma amostra.
Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro. E lembre-se de que suas distribuições normais têm grande aplicabilidade em nosso dia a dia, como na ciência política e na demografia, por exemplo. Obrigado pela sua companhia e até breve.